Fala pessoal, o GM Evandro aqui e vamos lá para mais um episódio da série na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora começar lá o nosso episódio de hoje, lançando aqui um desafio. Deixa eu só ajustar aqui, colocar 200 pontos para baixo. E o desafio tá lançado, estamos aí com 2.672 de rating, buscando aí alcançar os 2.700. E primeira partida vamos jogar aí contra um mestre Fiji que está com 2.531 de rating. Comecei aí jogando com o E4. Vamos ver se ele vai responder. Ele está pensando aqui no primeiro lance. Olha, ele jogou com E5, vamos de cavalo F3. E vou jogar com bispo C4, vamos jogar as posições da italiana. Jogar com D3 agora. Vamos ver qual variante que ele vai escolher. Se ele vai jogar o cavalo F6 normal, pelo jeito não. Pelo jeito ele vai... Ó, agora jogou, vamos lá, cravar esse cavalo com bispo G5. Que é uma variante que eu tenho jogado com frequência aqui no desafio até. Que a ideia é tentar induzir o adversário a criar algumas debilidades com H6 e G5. E se ele não faz o H6 e G5, essa cravada muitas vezes ela fica incomodando ali o adversário. Então, na maioria das vezes, o cara acaba fazendo esse G5 em algum momento. Não que seja ruim fazer isso, tá? Mas é aquele lance que compromete consideravelmente, pois ele não vai ter um lugar tão seguro assim para colocar o rei depois. Mas é um lance normal dessas posições. Cedo ou tarde, acaba fazendo G5. Jogar aqui com A4, eu estou enrolando um pouquinho aqui para rocar. Poderia ter rocado já, mas estou fazendo alguns lances úteis de espera para ver como que ele vai reagir, se ele vai definir logo o G5 ou não, se ele vai fazer alguma outra coisa. Então tem as duas opções nessas posições, né? Eu posso jogar expandindo aqui primeiro, posso focar primeiro. É tudo jogável aqui, na verdade. Bom, e essa posição eu acho que tem muitas partidas jogando assim. Agora ele faz um lance que já não é tão jogado, que é esse bispo E6. Geralmente jogam para fazer um cavalo D7, cavalo F8, levar esse cavalo até G6, porque aí ele pode ter um H5 em muitas posições, às vezes o cavalo pode entrar em F4. Agora com o bispo E6, não que seja ruim também, né? É aquele tipo de posição que tudo é jogável praticamente, né? Tudo que ele jogar nessa abertura, se ele estiver desenvolvendo peça, vai ser razoável, assim, né? Bom, vou jogar rocando agora. H5 não é um lance para preocupar, porque eu tenho H4. E aí, vamos ver como que ele vai melhorar agora a posição dele, porque eu não sei se aquele plano de levar o cavalo até G6 com o bispo em E6 ele vai ser tão interessante assim. Ele jogou bispo A7 ao invés bispo B6 ao invés de bispo A7. É uma ideia, né? Que ele contra B5 provavelmente ele quer trocar tudo e já se livrar dessa tensão na coluna A. Provavelmente é esse o plano dele. Bom, ele fez A5. Eu vou jogar com B5. Vamos ver. Provavelmente ele vai levar esse cavalo para D8. Cavalo B8. E se eu avançar agora D4, G4, cavalo H4, peão toma, peão toma. É um lance a considerar já, fazer o D4, sacrificando o peão. E eu só tenho que ver exatamente o que fazer contra G4. Eu posso tomar também, tome F3, tome F6. Tudo envolve alguns sacrifícios, né? Eu vou jogar um torre para E1 primeiro, porque assim o D4, se ele tomar, ganha mais força o meu E5. Eu tô com muita vontade de já avançar D4. Eu vou jogar com D4, tentando abrir a posição, porque afinal de contas ele tá com o rei no centro, então faz bastante sentido eu tentar abrir um pouco a posição dele. Ele veio com bispo G4, eu tava esperando G4.
Eu tenho que sair dessa cravada pensando em tirar a dama para B3 ou para C2. Até mesmo bispo E2 pode ser uma ideia, que às vezes eu começo a ameaçar um cavalo C4 e cavalo E3. Tá aí, vou jogar esse lance bispo E2. Parece um pouco passivo esse lance, mas ele libera a casa C4 para o cavalo, e se esse meu cavalo chega em E3, eu toco no bispo e começo a ter algumas ameaças ali de entrar em D5, entrar em F5. Não parece tão ruim assim o bispo E2, porque afinal de contas o bispo em C4 ele não estava ameaçando muita coisa em F7 já. Então talvez se eu manobrar o cavalo para E3 e mais para frente voltar com esse bispo, possa fazer mais sentido. Outro detalhe é que talvez eu comece a ter uns táticos, por exemplo, cavalo por esse... agora não, né? A dama tá em E7, não vai... Eu teria que tirar... não vai funcionar nada desse tipo. Por enquanto não. Com o cavalo em C4 eu começo a ter umas ameaças de fazer, por exemplo, um D por E5 e cavalo por E5 depois. Aí pode ser uma ideia. Bom, ele está pensando bastante aí como reagir. Nessas posições, geralmente acontece isso, que o cara fica naquela indecisão de onde rocar. Ele não sabe se roca pequeno, não sabe se roca grande. E aí ele fica aí enrolando, tentando fazer uns lances úteis para não definir nada, né? Não sei, aqui talvez está mais para rocar grande nessa posição. Ele rocou grande. Agora, será que eu posso jogar o cavalo C4? Ou eu vou preparar mais um pouquinho? Pensando em fazer um lance como dama C2 primeiro. Vamos jogar dama C2. Não posso jogar tão lento assim também. Estou jogando um pouco lenta a posição. Tem que tomar cuidado para não chegar ali um H5 dele no momento certo, né? Chegar esse H5 em boas condições, eu posso ficar mal na posição. Cavalo H5 é possível, mas ele está deixando o bispo no ar e também está perdendo o controle da casa D5. Será que eu posso jogar cavalo C4 no próximo? Cavalo C4, se é D4, cavalo toma D4. Ele veio com H5. Bom, a princípio H4, porque esse GH4, bispo H4, continua com o teminha da cravada. Bom, ele tomou, vamos tomar de bispo. Tudo bem, ele abriu a coluna G nessa brincadeira. Então eu vou ter que tomar cuidado com alguns táticos aí pela frente. Algumas ameaças aqui em G2. Bom, agora acredito que cavalo C4, tocando aí no bispo, podendo ameaçar cavalo E3. Porque se ele tomar em D4, eu tenho a opção de tomar tanto de cavalo quanto de peão. Porque esse cavalo E4 está caindo a dama, se tomar de dama eu também troco em E4 e está caindo a torre em D8. E a minha ameaça agora, a ameaça não é bem tomar em B6, né? A ameaça, na verdade, é chegar com esse cavalo em E3. Se ele tomar em D4, cavalo D5 ou não. Hum. Aqui talvez tenha que pensar um pouquinho.
para tomar essa decisão. Porque cavalo E3, se ele tomar em D4, ele está ameaçando um dama por E4. E aí não é tão claro assim o que vou fazer. Na verdade é que ele tem a ameaça, né, de jogar esse D por E4. Vejamos aqui como resolver esse problema. Se tomar, ele vai tomar de peão. Vamos lá, eu vou tomar em B6. A minha ideia sempre foi cavalo E3, mas achando interessante pegar esse bispo já e tentar abrir essa posição. Bispo H3 não é uma ameaça, eu sempre tenho G3. Olha, ele tomou de cavalo. E agora, como lidar com as ameaças? Pensando em jogar C4 para C5, se ele tomar em D4, eu pensei em jogar C5 do mesmo jeito. Se D toma, E5. Vamos lá, eu vou jogar C4. De repente entramos num caminho mais tático aí na posição. Olha, resolveu tomar, vamos tomar de bispo. A ideia é que se tomar em D4 agora eu tenho C5. Se jogar D toma C5 eu tenho E5, aproveitando que o cavalo de F6 ele tá cravado. O cara joga muito sólido. Tá jogando muito, muito sólido. E agora como que eu quebro essa posição dele, hein? C5 direto. Eu posso? Posso, né? C5 direto. Se der C5, der C5, eu tenho um teminha do cavalo ali no ar. Vamos lá, vamos jogar C5. Agora eu posso jogar D, tomar C5. Mais ou menos, né? Porque se ele toma de cavalo em C5, eu não posso tomar em F6, que era a minha ideia inicial, pois ele toma, dama toma e sobra dama por F3. Bom, tivemos um furo aí na posição. Ainda vou ter uma compensação aí. Mas, o cara não viu a ideia. Cavalo F8, ele quer jogar cavalo G6, que é o plano dele. Acredito que eu posso chegar com B6 agora. Porque se jogar C6, dama C3. Eu tô ameaçando dama por A5, dama A7. Agora... Caramba. Tomar em C7, ele tem que tomar de rei. Agora é bispo G3 ou bispo G5. Bispo G5, cavalo F4, eu tomo. Vamos de bispo G5. Rei dele tá muito, muito exposto. Agora talvez um dama D2. Dama D2.
defendendo aqui o bispo de G5 e ameaçando o dama A5 também. Um lance até mais simples que eu ameacei, a dama D6 cheque, ganhando já. Porque depois de dama D6, CD6, rei D6, tá caindo o bispo, tá caindo um cavalo em F6. Ele jogou cavalo E6. Eu posso jogar esse que já é bem ganhador, né? E bispo F6, dama F6, dama D6, rei C8. Acho que eu vou no caminho mais simples aqui. Vou jogar dama D6 cheque. Que agora ele é forçado a tomar. Eu vou tomar de peão. E tá caindo o cavalo em F6. Esse é... Quando você vê que tem um lance que já ganha uma peça, assim... Porque o outro parecia dar mate ali, jogando com dama D6 e C6. Mas você vê que tem um ali bem claro que já ganha uma peça... Não tem pra que inventar na posição. Você joga o simples, né? Ainda mais quando o cara pendura duas torres com um lance só. Você fica até na dúvida de que torre tomar. Tomar a torre de H8. Caramba, o cara subiu, sei lá, surtou completamente aqui na partida. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu colocar... Isso, estamos aí na revisão já. Beleza. Então, deixa eu somar mais uma vitória também. Essa foi rápida até, dá para jogar uma segunda partida. Deixa eu colocar aqui, então, chegamos a 107 vitórias e 92,2 de precisão, ele fez 83,9. Jogamos aí uma italianinha com o bispo G5. Essa é uma variante bem legal, que eu até fiz alguns vídeos lá dentro da Chessflix explicando para os alunos como jogar. Então, até fiz live, curso sobre essa bispo G5, que ela é bem interessante. Geralmente o pessoal não sabe muito bem como reagir a essa cravada. O cara fica nessa indecisão de roca pequena, roca grande, no fim o cara deixa o rei no centro e muitas vezes acaba tendo problemas com isso, né? Porque aqui, quando ele fica com o rei no centro, eu consigo começar a abrir esse centro. Apesar dele não achar que o D4 foi no momento mais correto, algo que faz muito sentido, tentar abrir a posição ali, tentar abrir linhas. Ele preferia tirar o bispo para B3, para então cavalo C4. Eu joguei com a ideia do cavalo C4, mas com o bispo em E2, né? Dama C2 foi meio passivo mesmo, como eu imaginava. O cara, no fim, até o computador gosta da posição dele, já dá uma leve pretas. Eu tava achando que tava uma maravilha minha posição. Olha só, né? E aqui C4 ele acha que é duvidoso também. Caramba, na prática parecia que a posição dele era super difícil, né? É que o computador, no fim, ele fala a verdade, né, da posição. Aí veio C5, mas aqui, caramba, ele ainda tá um pouquinho melhor. Incrível, hein? Aí tomou. Que ele podia tomar em C5. Ele não viu que tinha o golpe no fim, né? Que o golpe que ele tinha era cavalo C5. Se eu tomar em F6, dama F6, dama C5, o problema é que tá caindo em F3. Eu tô ferrado aqui. Então tinha esse detalhe. Eu joguei o C5. Aí cavalo F8 aí tá muito ferrado, né? Aí chegou B6 e... aí já não tem mais jogo na posição. Bom, vamos lá. Vamos lançar o desafio aqui. Vamos jogar uma segunda partida. Estamos aí com 2.677 de rating. Procurando aí um adversário. Vamos ver se a gente se aproxima um pouquinho mais da faixa dos 2.700. Então tá lançado aqui o desafio. Bom, lá vamos nós enfrentando aí um cara um angolano. Vamos jogar aí com E4. Vamos ver se ele vai responder aqui. Bom, jogou uma siciliana, vamos jogar cavalo F3. Vamos abrir a siciliana. Vamos ver qual siciliana que ele quer jogar. Se ele vai jogar Taima 9. Veio para Taima 9. E aí, joga com bispo E2, joga com bispo E3, joga com G3. Bom, vou jogar aquela variante de jogar dama D3, dama G3.
que pode levar para aquele finalzinho. Ele jogou trocando, agora G4. Bispo D2, né? Não é isso? Bispo D2. Que se jogar com D4 é 5. Peão toma, peão toma. Essa posição, não é isso? E5, se toma em C3. BC3, ele tá com as duas peças atacadas. Isso. Agora E5. Tomamos. Só que eu acho que esse final fica um pouco ruim para ele. Porque eu tenho uma ideia de jogar G5, já fixando lá em H7. E talvez o bispo F3 ele chegue rápido também na posição. Ele não vai conseguir manter o bispo nessa diagonal, que seria o sonho dele nesse final. Porque provavelmente eu tenho F4 agora. F4 e bispo F3. Algo que pode fazer sentido. Eu não quero deixar o bispo dele aqui nessa diagonal, senão eu perco total liberdade do meu bispo. Certo, agora bispo F3, de olho em C6. E aí fica um pouco estranho agora esses bispos dele por aqui. Talvez melhorar o meu bispo com bispo E3, já criando ameaças como torre D1. Isso pode ser uma ideia. Outra ideia pode ser torre B1 também. Vou jogar bispo E3. Se ele jogar E5, eu posso jogar G3, assim mantendo a tensão. Ele veio com torre B8. Posso jogar rei D2 para torre B1, mas também... Vejamos aqui, né? Como explorar isso da melhor forma. Que se eu jogar torre D1, ele vai jogar rei E7, provavelmente. Rei F2, torre D2. Torre B2, torre B2, torre D2. Então não tá levando esse. Trazer essa torre para D1, atacando o bispo. Minha ideia agora é rei F2, que se torre B2, torre D2. E se aí tomar em A2, está levando torre D1. E cai o bispo, cai um dos bispos, né? Então vamos jogar o rei para F2. Ele não está podendo tirar a torre de H8 porque está tendo um problema lá em H7. E se ele tira o bispo da diagonal, ele pode acabar levando um bispo C5 em algum momento.
O meu plano basicamente é esse, né? Eu quero dobrar as torres na coluna D. Bom, agora ele veio querendo abrir a posição de um jeito bem estranho. Aqui, se eu tomar, bispo toma, bispo C5 cheque. Se rei E6 está perdendo para bispo G4. Se rei E8 tá levando já um torre 1. E se rei D8 vai perder também, né? Esse lance parece perdedor já. Caramba, o que ele tá vendo aqui que eu não vi ainda? Bispo C5 cheque agora. Ele esqueceu que o rei tá passeando aí, o rei tá no centro. Né? Se jogar o rei para D8, bispo C6 acaba já. Se jogar o rei para E6, bispo G4 acaba. Se jogar o rei para E8, seria assim a melhor alternativa. E aí vamos tentar calcular o arremate, né? Que ele vai ter um F6. Mas aí eu tomo, P1 toma, cheque. Toma, P1 toma, cheque. Aqui que é o momento, né? Vamos jogar a torre E1. Ele jogou F6. Se bispo D6 é uma ideia. Aqui eu tenho que calcular qual vai ser o matador, né? Vamos lá. Se toma, toma, cheque, rei D8. G4, torre B7. Se bispo D6, ele joga um torre B2. Bispo E5, F5, torre por E5. Pô, ainda tá faltando algo aqui, né? Pra matar a posição. Vou tomar em F6. Cheque, rei, por G4. Eu sei tomar. E aí se eu jogar um lance como, por exemplo, muito lento, né? Se bispo D6. Toma, toma. Pô, não tô conseguindo matar ainda a posição. Bom, tô quase tomando ali. Hum. Caramba, Evandro, cadê o arremate? Nossa, gastei um monte de tempo aqui e não arrematei.
Se era para entrar nisso, era melhor não ter tomado em F6, né? Bom, vou jogar rápido aqui. Antes que o negócio fique ruim, né? Acredito que tem que jogar a torre B7, mais ou menos forçado. Outros lances ele vai perder. Esse cheque. Torre. Toma. G4. G cheque. Bispo toma E5. G4. E vai ter um torre... Ué, o que é isso, gente? Torre toma D7 cheque. Ele tinha que jogar torre F8 cheque, torre F7. Ele simplesmente me deu a peça. Que parceiro, né? Que parceiro. Eu gosto assim, quando cai o pix do adversário e ele já entrega a peça inteira, sem emoção, é muito melhor, né? Bom, vamos lá, vamos fazer a revisão da partida, mas tava igual a posição, gente. Eu errei ali na hora de arrematar, com toda certeza. Com toda certeza eu errei, porque a posição tá morta para ele, depois que ele joga aquele E5. Mas vamos lá, o computador me deu aqui 91.1 de precisão, 84.6 para ele. Vamos ver aqui como foi a partida e como que tá o nosso ranking depois dessa partida também. Chegamos aí a 108 vitórias e quanto que tá nosso rating? 2.681, maior rating da conta até agora, né? Vamos começar a revisão aqui. Antes de começar a revisão, se você está querendo melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da próxima turma da Chessflix. Lá dentro da Chessflix, nós criamos uma metodologia que você vai encontrar no nosso aplicativo uma série de trilhas de treinamento com as aulas e exercícios do que você precisa conhecer para ir para o próximo nível. E as trilhas começam desde o nível 0, para quem está começando agora no xadrez, até o nível de mestre, com mais de 2.000, 2.200 de rating. Então, se você quer melhorar da forma mais rápida e ter exatamente ali o que você tem que fazer, entra para a lista de espera para se tornar aluno na próxima turma, pois quem faz parte da lista de espera pode se tornar aluno com uma condição especial, ainda receber uma série de bônus exclusivos, tá? Bom, e vamos lá, vamos ver então a revisão dessa partida, que tinha tudo para ser uma partida tranquila, mas de repente eu comecei a me enrolar ali no arremate. G5 ele dá. Caramba, eu lembrava que era E5, que tem uma partida do Karyakin contra o Core, que ganha o Karyakin. Eu tenho quase certeza que é essa posição. Cavalo D7, cavalo E5. Bom, mas o computador discorda, ele acha que G5 é o lance. Esse final eu sabia que estava muito ruim para ele. Não gosto do meu F4 já. Torre H4. Torre H4 direto. Deixa o bispo em E5. Eu achei que deveria tirar esse bispo da diagonal, mas não parece ser o melhor. Também bispo E3 ele não curte tanto. Roque grande. Caramba, eu nunca ia fazer roque grande nessa posição. Porque eu tô levando um bispo A3 cheque, eu tenho que correr para D2 depois. Eu considerei, mas aí eu vi bispo A3 e eu falei, não dá para fazer esse lance, né? Com a torre em B8. Ah, mas tá boa a posição, vai. Tô aí 0,90. Esse finalzinho, essa posição é muito chata contra a Taimanov. Eu até parei de jogar a Taimanov por conta dessa linha. Aí jogou E5 que perde, beleza.
Ah, pô, G6 é o lance. G6 ameaçando torre por H7. Porque aí ele tem que tomar de F, eu jogo torre 1, cai o bispo. Ah, esse era bonito, hein? G6. Que aí se jogar F6, torre por H7, torre G8. É, bispo E2 com a ideia de bispo C4. Nossa, com o Stockfish as coisas são tão fáceis, né? Aqui eu fiquei quebrando a cabeça. E ele acha que tá bom o que eu fiz, né? Só que no fim, A4 é o lance. Aqui eu interroguei duas. Que aí estraga a posição, joga vantagem lá fora. É que quando eu joguei, eu vi a seguinte variante, né? Eu vi rei D8, bispo toma, torre toma, e aí bispo G4 intermediário, porque agora tá caindo em D7. Pô, mas ele defende ainda, porque eu tinha imaginado que torre 1, torre por D7 intermediário. E se F5 tem torre por E5. Como que ele defende essa posição? Essa aqui eu fiquei curioso até. Como que defende isso? Ah, torre D5. Claro, coloca a torre. É, não, errei de várias formas no cálculo aqui. Só que o cara foi muito parceiro, jogou torre E8. Aqui ele tinha torre F8 cheque, torre F7. A posição tá igual, tô com 2 minutos, ele com 5. Isso aí, a posição tá meio suspeita aí agora, né? Bom, mas no fim deu tudo certo. Vamos ver como que tá o nosso ranking agora de partidas rápidas. Deixa eu colocar aqui. Chegamos aí no maior rate, então, até o momento. No ranking global, número 46. E no ranking do Brasil, como estamos, né? E aqui no global, então, chegamos ali número 46. E agora do Brasil, vamos ver. Beleza, então tá assim agora. O Diego voltou ali para casa dos 2.700 de rating, 2.701. Eu apareço ali em segundo com 2.681 e na sequência já vem o Sup com 2.680, Cricor ali 2.640. E esse é o ranking atual aqui da nossa série. Vamos lá, vamos ver se conseguimos aproximar dos 2.700 nos próximos episódios da série. Se você está gostando, deixa seu like aí no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.